Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos aqui começando mais uma leitura nesse canal que funciona todos os dias. Eu estou aqui sempre junto com vocês, né? Passando respostas dos oráculos, ajudando todo mundo que vem aqui buscar orientação. Então, se você está fazendo a sua primeira visita, se inscreve, ativa as notificações e deixa o like no vídeo. Ao se inscrever e ativar as notificações, você entra para a nossa galera, você passa a participar do canal e fica por dentro dos próximos assuntos a serem tratados com as cartas, né? E o like é o que eu te peço como energia de troca. As leituras aqui são gratuitas, então a única coisa que eu te peço é colocar o like no vídeo. Assim você ganha a sua mensagem, eu ganho o like, é a nossa troca aqui, tá? Então assim a energia flui, combinado? Posso contar com vocês? Então já aperta o like aí antes de você esquecer, certo? Vamos lá para o nosso vídeo agora, vamos dar uma olhada na mesa, vamos dar uma olhada no assunto a ser tratado. Nós temos aqui 3 baralhos, 2 decks de baralho cigano, onde estão as pedrinhas. Geralmente quando eu trago 3 baralhos na mesa, são 2 baralhos ciganos e um tarô, né? Então o que está aqui na parte de cima é um tarô, que a gente vai usar para complementar a leitura com o baralho cigano, somar informações, tá? Então você vai escolher o baralho aqui da esquerda ou da direita. Da esquerda com a pedrinha estrela, da direita com um quartzo fumê. Então já vai sentindo qual é o baralho que chama mais a sua atenção para a sua escolha. E qual é o nosso assunto? O que significa o silêncio dele ou dela? O que está acontecendo? Esse é o nosso assunto, que vai te ajudar então a entender o comportamento da pessoa de quem você gosta, da pessoa amada, da pessoa que você tem ao seu lado, né? Se de repente você passa exatamente por essa situação de perceber a outra pessoa se afastar um pouco, ficar quieta, né? Ficar sem querer conversar, fazer um ar meio de mistério. Então, ficar em silêncio. O que significa esse silêncio? O que está acontecendo, né? De repente, qual é o momento pelo qual a outra pessoa passa e que gera essa postura dele ou dela com você? É isso que a gente vai responder olhando para as cartas. Então, você está aí fazendo a sua escolha, como eu sempre passo a instrução, sempre tem gente chegando no canal, então é importante, né? Eu pego sempre o baralho da esquerda para começar a leitura. Então, se essa foi a sua escolha, já fica aí direto comigo. Se você escolheu aqui o da direita, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, porque aí eu coloco o tempo da esquerda e da direita. Aí você olha o tempo da direita, avança e vai lá direto para onde começa a sua mensagem, tá? Não precisa assistir tudo, ficar esperando a sua vez, ok? Então, vamos lá. Vou tirar um pouquinho esse baralho de cena para começar por esse, tá? Então, vamos ver o que significa o silêncio dele ou dela, o que está acontecendo, o que as cartas têm a nos dizer sobre o momento da pessoa de quem você gosta e por que esse comportamento então está sendo gerado. Então embaralhei aqui, cortando um monte, vou colocar 2 leques de cartas aqui do baralho cigano, um na parte de cima, um na parte de baixo, e mais o tarô aqui ao lado. Então, essa será a nossa leitura, com 7 cartas na mesa, 6 do baralho cigano, mais uma do tarô, para a gente alcançar esse entendimento aí. Tá aqui o nosso arcano, então. Vamos começar a leitura? Vamos nessa? Vou abrir agora todas as cartas para a gente ter, então, essas respostas. Vamos ver aqui na parte de cima do baralho cigano. E também na parte de baixo. Vou abrir tudo ao mesmo tempo, tá? Na verdade, vou deixar o tarô por último. A gente faz um mistério, um suspense aqui, tá? Só pra gente ver tudo que o baralho cigano tem a dizer primeiro, depois a gente soma informação com o tarô. Então, o que significa o silêncio dele ou dela, o que está acontecendo, né? Ali na parte de cima vem a montanha, a cegonha e o caixão, que na verdade é um sarcófago aqui na arte desse baralho, né? Tá aqui a montanha, tá aqui a cegonha e o sarcófago ou caixão ali, né? Então, essas cartas mostram um momento de mudança pelo qual a outra pessoa passa, né? De superação, de transformação, de entender ciclos da vida. E normalmente quando a gente passa por isso, é necessário
meio que entrar no casulo, digamos assim. Por quê? É a nossa necessidade de entender o que está acontecendo, né? De compreender o que a vida está nos propondo, quais são as transformações em andamento, o que está ficando para trás, o que está surgindo. Então, a gente precisa realmente entrar mais na nossa energia para compreender esse movimento da vida, né? Os ciclos que se fecham para outros se abrirem, e isso exige da nossa parte, sim, superação, força para viver, né? É algo desafiador, a gente tem ali essa ideia dos desafios que a vida traz na montanha, e aqui na cegonha e no caixão ou no sarcófago, exatamente essa ideia de transformação, de movimento da vida, do que fica para trás, de quanto a gente precisa entender as mudanças. A cegonha tem muito a ver com a energia de mudança e a transformação aqui no caixão, com a ideia de término que muita gente tem quando olha para essa carta como palavra-chave. Mas todo término gera o quê? Um recomeço, tá? Porque não tem uma porta que se fecha sem que outra se abra, né? Até mesmo entendendo o caixão, se a gente for pensar no sentido literal do fim da vida, é o fim da vida material para o início da vida espiritual, tá? Então, é uma transformação, é um término que gera um recomeçar. Então, são os ciclos, em outras palavras, tá? E quando a vida nos coloca diante desse cenário, a gente precisa parar para entender. Não é uma coisa fácil, né? Não é um processo fácil. Então, o que eu quero dizer, que a pessoa de quem você gosta, de repente, está em silêncio, tá sem querer se comunicar tanto, ou sem demonstrar sentimento, sem demonstrar afeto, sem se colocar tanto ao seu lado, porque está passando por esse tipo de processo na vida, né? As transformações pessoais, não é para você ficar com medo, então tá em silêncio porque vai terminar comigo, é o caixão aqui. Não, a gente está falando pelo que a outra pessoa está passando na vida, tá? Não somente no que acontece entre vocês. Então, para a gente entender essa parte, temos as cartas ali de cima, né? O que significa o silêncio dele ou dela? Significa a necessidade de entender o que está se transformando na vida, o que está ficando para trás, o que está chegando, entender os ciclos. Para isso, como eu falei, muitas vezes a gente precisa realmente entrar no casulo para depois, né, alçar voo, tá? Para a gente poder entender realmente o que está acontecendo e se posicionar adequadamente na vida, tá? E o que está acontecendo, então, dentro do que está acontecendo, já vimos então esse processo todo de transformação pelo qual a outra pessoa passa. Isso aqui, gente, pode, né, só para dar alguns exemplos. Às vezes é uma mudança profissional, uma perda de emprego, uma necessidade de recomeçar, alguma circunstância na família, até mesmo a perda de um ente querido, né, que transforma a vida, que coloca tudo em um patamar diferente. Ou um momento, né, mesmo que não tenha acontecido nada disso, um momento que a outra pessoa sente que é de mudanças, que é da vida criando situações diferentes para serem vividas, a necessidade da busca pelo novo. Então, isso realmente faz com que a gente se retraia um pouco para depois expandir, tá? Então, isso te ajuda muito a entender o silêncio da outra pessoa, o que está acontecendo. E aqui na parte de baixo, aqui na parte de baixo nós temos a casa, o sol e o cachorro, que vão dizer o quê? Para mostrar o que está acontecendo. Aqui a gente pega mais entre vocês, então nós vemos que entre vocês não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade, tá? Porque a casa mostra a familiaridade que vocês têm juntos, as afinidades, o quanto um encontra conforto, acolhimento no outro. A carta do sol mostra uma energia positiva, de felicidade a dois, e carta do cachorro, companheirismo, vontade de compartilhar a vida, de estar ao lado, lealdade, né? Então, isso daqui te ajuda a afastar minhoca da cabeça, digamos assim, né? Porque às vezes a pessoa fica um pouco mais distante, um pouco mais calada, sem querer conversar, então a gente já começa a pensar besteira. E tá me evitando, tá me despistando, já tá inventando desculpa, deve ter outra, deve ter outro, né? Tá me traindo. Essas ideias aparecem porque o ser humano é assim, né? A gente tem a tendência a pensar bobagem, né? Mas aí o baralho vem para nos dar então esclarecimentos, tá? Vamos dar uma olhadinha no tarô aqui. Vem o julgamento. O julgamento, olha só, combina muito bem com o que eu estava olhando nas cartas de cima aqui, mostrando o momento transformador pelo qual a outra pessoa passa. Por quê? Na hora do julgamento é avaliar,
o que está valendo a pena viver, o que não está, o que tem que permanecer no caminho, o que tem que ser retirado. Então esse é o julgamento, deixando coisas para trás, soltando pesos emocionais, bagagem que não presta, para continuar vivendo, tá? Então é como um recomeçar de fato, como eu estava explicando ali. Vem o caixão sinalizando sim o término de algumas coisas, né? Coisas que precisam ser deixadas para trás, aceitação que a outra pessoa precisa desenvolver perante a vida, entendendo que faz parte do passado, né? E aí julgando isso adequadamente para poder recomeçar, para poder entender o que vale a pena, até mesmo para eliminar autocobranças, autopunições, culpas, tudo o que pode prejudicar emocionalmente, tá? Então, essas cartas mostram que entre vocês não há nenhum problema, né? E se a outra pessoa está em silêncio, se às vezes fica um pouco meio sem querer conversar, fica num ar de mistério, é uma necessidade, né, de, como eu expliquei, entrar no casulo para depois levantar voo, né? Entender esse movimento da vida e se readequar energeticamente a todas as transformações, tá? Então isso te ajuda a entender o silêncio da outra pessoa e, como eu expliquei, o que nós trouxemos aqui dentro da interpretação te ajuda a afastar, a tirar as minhocas da cabeça, a afastar os maus pensamentos, né? Porque é muito natural a gente imaginar que quando a gente não encontra o devido espaço para conversar com quem nós gostamos, é porque a outra pessoa de alguma forma já está nos evitando e porque tem algum problema, ou porque não está gostando mais, ou porque está traindo. A gente sempre vai por esse lado, né? A nossa mente é traiçoeira. Então, o baralho esclareceu aqui para nós, tá? Para te ajudar a entender, então, o comportamento da pessoa de quem você gosta, mostrando o que significa o silêncio da outra pessoa e o que está acontecendo, o momento pelo qual a outra pessoa passa, tá? Então é isso, gente. Aí terminamos a nossa leitura aqui com as cartas da esquerda. Vou trazer a outra opção da mesa, então. Vamos lá. Então agora trazendo a opção de cartas que estavam à direita inicialmente no vídeo, baralho de fundo branco com a pedrinha do quartzo fumê. Para você que fez essa escolha, chegou aqui então seu momento, vamos lá. O que significa o silêncio dele ou dela, o que está acontecendo, qual o momento pelo qual a outra pessoa passa e que gera esse comportamento. Importante esse tema, até para você saber se o silêncio da pessoa de quem você gosta com você, a ausência, é simplesmente pela falta de conexão, né, afetiva nesse momento, ou se a vida está colocando outras prioridades, fazendo com que a pessoa direcione a energia dela para o que tem que ser feito, para o que tem que ser resolvido, né? Então, isso faz parte também da nossa necessidade aí de entender o que está acontecendo. Uma leitura para isso com 7 cartas na mesa, já temos aí 6 cartas do baralho cigano, caiu aqui um arcano, vamos voltar a embaralhar. Então, 6 cartas do baralho cigano e mais um arcano do tarô que eu vou colocar ali ao lado. Muito bem, vamos lá. Estão aí nossas cartas para leitura. Eu vou deixar o tarô aqui por último, fazer um pouquinho de mistério, um pouquinho de suspense com ele, para a gente trabalhar primeiro com o baralho cigano, pegar todas as informações daqui e depois ver como o tarô vai somar a tudo o que o baralho cigano já terá mostrado. Então, vamos começar a abrir aqui o baralho cigano. Olha só, então, na parte de cima aqui, a gente entra mais nos méritos do silêncio da outra pessoa. O que significa? Por que tá quieto? Por que tá quieta? Por que tá fazendo um mistério aí? Né? Por que não tá correspondendo adequadamente? Né? Isso já vai falar muito também do que está acontecendo. Né? Mas as cartas de cima, mais propriamente sobre o lado pessoal dele ou dela. Tá? Nas cartas de baixo, mais as questões entre vocês aqui. Tá? Então, lá em cima nós temos o açoite, o cavaleiro e as nuvens. E aqui na parte de baixo, o coração, a lua e o envelope. Então, vamos dar uma olhada aí, né? O que significa o silêncio dele ou dela, o que está acontecendo. As cartas de cima ali mostram um momento difícil, né? Da outra pessoa, com o açoite, com nuvens e o cavaleiro ali entre essas energias, sem conseguir se movimentar. Então, é uma pessoa que está
sentindo um momento de limitações perante a vida, contrariedade, coisas que dão errado, né? E aí, assim, a dificuldade para enxergar as soluções, dificuldade para enxergar como sair de um problema, ansiedade, e aí, de repente, até atrapalhando o sono, tá? Porque a gente fala de cartas aqui que vão muito no emocional, que afetam o emocional, principalmente a carta das nuvens. Sempre é uma carta que mostra abalo emocional por indefinições da vida e pela angústia que a gente fica ali sem conseguir enxergar para onde a vida vai caminhar, tá? E a carta do açoite mostra os maus resultados, a contrariedade, né? O sentimento pesado mesmo em relação a como as coisas estão acontecendo na vida. Então é um descontentamento aqui, por quê? Pela sensação das limitações. É um cavaleiro que não está aqui tendo caminho para trilhar, tá? Então, isso significa o silêncio, né? Essas cartas mostram o que significa o silêncio dele ou dela. Alguém muito preso nessa energia, remoendo as coisas ali, tentando encontrar respostas, soluções para o que tem que resolver, para o que não está conseguindo fazer, uma dificuldade de prosperar, tá? Então isso faz com que a pessoa se retraia, certo? Com que não tenha a energia adequada para participar da vida. Está faltando aqui o espaço para a vida fluir, então para a pessoa ser mais expansiva, né? Então, naturalmente, é alguém que se retrai porque não está vivendo um bom momento. Então, é aquela necessidade de ver a vida fluir um pouco mais para poder também ter mais o que oferecer, para sentir realmente, né, participando do fluxo da vida com a prosperidade, com a fluidez, com a movimentação, e aí sim, isso vem junto com a comunicação. Então, quando a comunicação falta, o que é ficar quieto? É se retrair. Né? E se a gente se retrai é porque alguma coisa não está legal. E o que não está legal? Então a gente está vendo aqui maus resultados perante a vida, né? Incertezas, indefinições, a sensação de estar limitado, de ver que tem coisa para fazer e não conseguir, né? Não achar as respostas, as soluções, não conseguir dar um passo diferente. Isso é muito ruim, né? A gente tem que adconvir aqui, né? É muito ruim quando a gente experimenta. Eu acho que todo mundo já passou em algum momento por uma situação como essa, de você sentir limitações, de ver que a vida está acontecendo errado, mas não conseguir mudar, sentir que precisa mudar e não achar o caminho para isso, né? Não encontrar ferramentas para poder transformar aí os processos negativos, tá? Então é alguém nesse como é que eu vou dizer? Nessa posição, nessa situação, tá? O que pode falar muito, gente, aqui indiretamente as cartas podem estar nos mostrando dificuldades espirituais. De repente, uma situação de obsessão, alguma coisa assim que poderia exigir, né, uma consulta a uma religião, espiritualidade, um contexto espiritual, né, para se verificar. Então, uma dificuldade espiritual, um bloqueio que a vida está colocando, porque isso mostra o quê? Caminhos fechados para a vida, né? O cavaleiro sem espaço para movimentação ali, sem caminho para trilhar. Então nós temos caminhos fechados, alguém diante de caminhos fechados e isso retrai a energia. Então a pessoa fica em silêncio por quê? Porque está num momento adverso, não está encontrando saída para algumas coisas, tá? Então isso explica o motivo pelo qual a outra pessoa de repente não está se abrindo tanto com você, não está expondo aquilo que sente, né? Porque não está legal, certo? E a dificuldade espiritual é uma grande possibilidade para ter gerado essa situação, certo? Então, pode ser investigado. Claro que isso depende da crença de cada um, para ir buscar ali no contexto religioso ou espiritual onde se sente confortável e partindo também de iniciativa própria. Né? Nada disso é imposto a ninguém. Olha, você deve procurar um lugar para ter um atendimento espiritual. Não, isso vai de quanto a pessoa sente e deseja buscar esse tipo de atendimento, de ajuda, né? Em um contexto religioso ou não necessariamente, apenas espiritual, tá? Para o quê? Para investigar mesmo, né? Se não tem realmente alguma dificuldade, às vezes precisa de mais conexão espiritual. Não estou nem falando de trabalho, fizeram trabalho, fizeram magia. Não é isso, gente. Tá? Quando a gente fala de dificuldades espirituais, não é levar sempre para esse lado. Às vezes
a falta de conexão da própria pessoa com seus guias, com a própria espiritualidade, o momento de perda da fé, sabe? De um pensamento às vezes muito materialista, de não acreditar na presença dos guias, na força espiritual que acompanha, e a falta de rezar, de orar, de pedir, tá? Então pode ser isso, muitas vezes que também gera bloqueios, né? Casos de obsessão, são atração de pensamentos negativos, inveja, um monte de coisa pode atingir, tá? Então, motivos pelo qual a outra pessoa pode estar em silêncio, né? Então, eu dei vários exemplos ali. E essas cartas de baixo, como eu expliquei, vêm falar mais entre vocês, tá? Entendemos então muito do que está acontecendo e o que significa o silêncio dela. Um momento adverso perante a vida, a sensação de limitações, alguém que está diante de caminhos fechados, que tem coisas para resolver e não consegue. E é claro que isso gera mal-estar, tá? Então a pessoa se retrai. Não é alguém que está feliz, que está numa boa para poder compartilhar, disposição para viver. É uma pessoa retraída nesse momento, porque não está bem, tá? Mas isso não significa que os problemas são entre vocês, porque olha, mais entre vocês veio aqui coração, lua e carta do envelope. Carta do coração e da lua combinam muito bem aqui para mostrar alguém que gosta de você, né? Que nutre sentimentos por você. A carta do coração traz a própria energia do amor na mesa, junto com a lua, que traz sensibilidade, então alguém que reconhece o valor da sua companhia, sabe da sua importância na vida, né? Então, alguém que na verdade pode até desejar contar com você, tá? Carta do envelope, a comunicação, conversar, gente, conversar, falar dos problemas. Então, de repente você tentar só fazer uma pergunta: o que está acontecendo? Você quer me contar? Sabe? Pode ser que a pessoa perceba aí uma brecha para se abrir, para não ficar guardando tanto para si as coisas que estão fazendo mal, né? Porque às vezes é alguém que está se consumindo também nos próprios problemas e às vezes não quer dizer para não mostrar fragilidade ou para não querer trazer problema, mas a pessoa não está dando conta, né, do que está vivendo muitas vezes, e aí é a necessidade da conversa. Então, aqui, olha, a carta do envelope pode ser um caminho de ajuda aí entre vocês, uma ajuda que você de repente tem a oferecer até para tentar entender os problemas e para vocês, quem sabe, encontrarem soluções juntos, tá? Vamos ver como que o tarô combina aqui com a carta da morte, olha. Então, nós percebemos uma situação importante aqui, né? A carta da morte sempre mostra a necessidade de aceitação perante a vida, entender o que já foi, né? E esquecer o passado, deixar o passado no devido lugar. Então, de repente, é alguém que está com essas limitações aqui, porque está insistindo em alguma coisa que não dá mais certo fazer, né? Que precisa mudar, precisa transformar, precisa buscar algo novo, precisa se reciclar perante a vida. Então, de repente, alguém com esse tipo de dificuldade, a morte, aceitar o passado, aceitar o que já foi, de repente é uma pessoa que está se sentindo limitada por ficar presa ao passado, não entender que certas coisas já foram e é preciso viver o presente e enxergar a vida a partir de agora, tá? Então, assim que o tarô somou a tudo que o baralho cigano já havia dito. Falamos assim, então, o que significa o silêncio dele ou dela com você, o que está acontecendo. Vimos que não é nada entre vocês, não é nenhum problema entre vocês, são problemas pessoais pelos quais a outra pessoa passa, dificuldade de aceitar, de compreender a vida e o seu movimento natural, tá? E você pode até, inclusive, ajudar nisso. Fechamos então a nossa leitura, um abraço e até o nosso próximo encontro.